Eu queria só discutir com vocês. Estão me ouvindo aí? Bem, tudo certo. Arnaldo, a gente começa a perceber que está ficando preguiçoso e quando a gente começa a Aham. pescar desse jeito aqui, sabe? Rapaz, mas vou te contar um negócio, isso é para poucos, viu? Ah, não Esse estou negócio querendo de muito pescar trabalho, dentro da não, sabe? piscina com o pesqueiro do lado assim, isso é Olha lá, vou olha te o peixinho contar. depois ali com o limãozinho ali, ó. Tudo de bom. Maravilha. Bom Bom, demais, vamos marcar uma data. vamos sim, ué. Eu sempre vou lá, mas você nunca pode, você trabalha sábado, é um negócio mais doido, ué. Mas não, eu dependo de um convite do anfitrião, né? Quando pinta o convite, nós estamos juntos. Tá bom. Bom, gente, hoje eu queria só discutir com vocês. é, Hoje foi um dia com grandes emoções lá no Ocular Laser, para mim e para os fellows lá e para os pacientes também. É, eu programei primeiro de fazer um levantamento de flap de LASIK de uma paciente que tinha sido operado há mais de 10 anos, só que chegou na hora lá na lâmpada de fenda, não conseguia achar o flap, mas não achava de jeito nenhum. Então, eu já orientei vocês o que fazer numa situação dessa. Pingar fluoresceína. Tive que buscar a fluoresceína, pedir uma fluoresceína emprestada lá no COA lá, porque no ocular laser não tinha. Aí eu consegui visualizar o flap e aí foi levantado o flap sem dificuldade. Se vocês tiverem dificuldade, não use a fluoresceína líquida, use o bastão, porque você tem que usar uma fluoresceína que seja estéreo, um bastão esterilizado. Essa foi a primeira emoção lá. Foi um tempão que eu fiquei caçando o flap lá e não achava, porque não tinha fluoresceína. O segundo caso foi uma moça que, inclusive, é minha vizinha aqui no prédio, que tinha um estrabismo acomodativo, uma alta hipermetropia, e eu fui fazer um LASIK com fento. Simplesmente foi impossível fazer. Por quê? Porque ela tinha uma córnea com um diâmetro muito pequeno. E você não conseguia ter um diâmetro suficiente na córnea porque ela pegava no limbo, não tinha jeito. Depois de tentar várias vezes, a solução foi fazer o LASIK na forma tradicional com microcerato. Aí correu tudo bem, sem maiores dificuldades. Mas, então, nem sempre é possível fazer com fento. Então, a gente tem que estar preparado para converter nesse caso, evidentemente conversando com a paciente antes, e a paciente aceitou e foi feito, então, o LASIK com microcerato. Bom, nós vamos falar hoje, então, da DLK. DLK sumida. Se você falar assim, DLK é comum, durante o surto é comuníssimo. Fora do surto é raríssimo. Então, como a gente tem muitos anos que não tem um surto de DLK, ela anda rara. Mas é importante a gente ter o cuidado no pós-operatório do LASIK, porque nada impede que a gente possa ter uma DLK. E nós vamos ver que, às vezes, a DLK, a gente que não tem uma causa conhecida, a maior parte dos casos a gente não consegue identificar um fator causal. Vou mostrar para vocês um caso aqui que teve um fator predisponente e pode estar envolvido nesse caso aqui, na etiologia desse caso. É, Quem vai apresentar esse caso? Vamos convidar aqui a doutora Ana Luísa para apresentar esse primeiro caso, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Ana Luísa, aquela Oi? paciente do estrabismo acomodativo, Sim. eu vejo sempre LASIK no mesmo dia, como eu falei com vocês. Exatamente porque pode ter uma estria, pode ter uma DLK, né? Pode ter alguma coisa na interface que a gente não viu no pós-operatório imediato. Você tem que Aham. tratar aquilo de forma imediata. Ela esteve lá hoje, ortofórica, com uma visão muito boa e extremamente feliz. Quer dizer, apesar de ter tido uma cirurgia tumultuada, né? Porque foram várias tentativas com fento, no final deu tudo certo. Ela já saiu, tá da ocular laser, tá orto já, feliz, né?
Como é que é? Ela já saiu da ocular laser até ortofórica já. Na hora que ela saiu, eu já tava feliz já. Pois é, ainda É, bem, né? Mas você viu a transparência, né? A gente tem que ser transparente com o paciente. Então vamos lá. sim. Então, vamos apresentar esse caso aí. Então, feminino, 27 anos, paciente desde 96, faz controle com lente de contato. E veio para avaliar a cirurgia refrativa. Na refração estática 4,75 AO e PAC 597, 575, eu acho. A de conduta, operar, não operar. Eu pelo essa PAC a topo dela, acho que eu faria PRK para hemetropia. O que que você faria com essa paciente? Olha a topografia dela, a refração, idade, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Sim. Eu acho que dava para fazer tanto PRK quanto LASIK, né, doutor? Nela. Mas pretendendo para ela para hemetropia. Você pensaria num PRK para himetropia? É, ela é nova, 27 anos. Eu acho que eu não faria báscula, não. Ana Luísa, lê o que você está Sei. vendo na tela aí. 27 anos. Ô, Ana, ela tem Ah, 44. voltou. Ela voltou com 44, né? Desculpa. Depois eu tava vendo lá em cima, 27 anos, ela voltou depois com 44. Aí seria para báscula, com certeza. Bom, lembrar o seguinte, nós estamos falando de 2013. Nessa época, na década de 2000, gente, a gente fazia LASIK em todo mundo. Então, primeira coisa que eu fiz, eu vi essa topografia meio estranha, usuária de lente de contato, a primeira coisa, gente, uma topografia irregular, vocês pensam sempre um órpode, não faz cirurgia numa córnea que não esteja regular, porque isso pode causar alguma alteração no resultado. Bom, então, primeiro foi suspenso o uso da lente e depois, então, realmente foi feita a cirurgia. Aqui está o laudo lá que foi emitido. Se observa que no olho direito, que era o olho dominante, foi feita, então, a metropia total e no olho esquerdo foi feita uma báscula de 1,5. Então, vai vendo. Continua. No primeiro pós-op, 6 horas após a cirurgia. A imagem. Isso seria estrias, doutor, por essa imagem? Ou uma ceratite mesmo? Dificuldade de Veja ver por bem. essa imagem. Observa o flap O aqui, como flap é que está está. descentrado, né? O flap está deslocado, né? Ou Aham. seja, deslocou, gerando estrias. Mas a paciente, surpreendentemente, não estava queixando nada, até porque esse era o olho da báscula, o outro olho estava muito bom para longe, ela não queixou nada. Ela chegou lá, foi um achado casual de exame, porque eu examino o paciente no pós-operatório imediato. Já falei com vocês da importância disso. E aí, fazer o quê? O paciente está satisfeita, feliz, está enxergando tudo de longe, de perto. O que você acha? Mas se esse caso tem estria, tem que mexer, né? Tem que ir? Tem que levantar o flap e arrumar, não é? Se tem estrias. Com certeza, você tem que, então, fazer a. Você tem que procurar reposicionar esse flap imediatamente, tá certo? Você não vai esperar o paciente ter sintoma ou programar, fazer outro dia, não. Isso é uma, não vou dizer uma emergência, mas é uma urgência, porque se você deixa esse flap com estrias por alguns dias, essas estrias vão criar uma memória no estroma do flap e vai dificultar você reposicionar. Essas estrias poderão ficar permanentemente causando problemas de qualidade de visão do paciente, mesmo que ela não esteja na área central. Então, o objetivo, aqui está o prontuário físico que ela tinha aqui, ó. Flap deslocado, reposicionamento imediatamente lá na própria clínica.
Nem levei ela de volta para o ocular laser. Levei para o bloco lá e já reposicionei o flap imediatamente. Então, qualquer complicação com o flap, quanto mais cedo você reposicionar, melhor. Melhor vai ser a coaptação dessas bordas, você vai ter uma topografia regular e vai evitar problemas futuros, onde cada vez vai ficar mais difícil você resolver o problema. Muito bem. Mas aí o seguinte, continua aí. Aí no primeiro, depois de 2 dias, né? Ela voltou com queixo de ameaçamento no olho esquerdo. Esse tá parecendo uma DLK, né? Com certeza uma DLK. Ou seja, no primeiro dia ela teve um deslocamento, no segundo dia, quer dizer, no primeiro dia pós-operatório, ela me aparece com um embaçamento após o reposicionamento do flap. Então, vocês observem que o DLK pode ser consequência, então, né? Provavelmente há um trauma, há um deslocamento do flap, há um reposicionamento. Quer dizer, isso pode ter desencadeado, já que a gente não sabe a causa, isso pode ser uma causa que aconteceu. Então, fazer o que numa situação dessa, Luísa? Não tá corticoide? Corticoide. Você dá corticoide de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, como é que você faz isso aí? Aí minha dúvida, eu vi em alguns lugares falando pra entrar com um esquema de corticoide é, mais agressivo, mas eu não sei exatamente qual o tempo. Você usa só ele puro ou usa com um antibiótico também, tipo Vigadex, alguma coisa assim? Bom, não faz sentido usar antibiótico, porque isso aqui não é infeccioso. Isso Só aqui corticoide, então. é um processo de uma reação inflamatória, né? Então, o que você tem que usar é o mais precoce possível, porque DLK é uma complicação precoce. Precoce, isso ocorre no primeiro dia. Eu acho que quando você fala assim, apareceu no terceiro, quarto, quinto dia, é porque você não viu antes, que ela é muito precoce. E quando você fala assim, o DLK evoluiu para a fase 4, é porque foi um diagnóstico tardio, que esse processo inflamatório evoluiu com MELT e teve todas as complicações consequentes ao DLK. Mas se fosse tratado precocemente e com corticoide realmente de forma adequada, a gente evita a progressão desse DLK. Você faria o quê? Qual que seria a sua conduta? 3 vezes ao dia, né? Não, isso eu estou perguntando. Seria a sua conduta passar corticoide top 3 vezes ao dia, lubrificante de hora em hora, corticoide via oral, injeção subconjuntival de corticoide ou outra? Colocaria tópico e lubrificante. Ó, tópico e o lubrificante, né? Então, você usaria corticoide top 3 vezes ao dia, lubrificante? É, eu não sei se a gente vê se é um protocolo ou se pela gravidade a gente tem que entrar com um esquema mais agressivo. Isso eu não sei. Veja bem, o DLK, você tem que considerar isso como uma urgência. Porque mesmo que ele seja numa fase muito inicial, você tem que ser agressivo no tratamento, porque senão ele vai evoluir. Então, o corticoide tópico é de hora em hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, mas é um corticoide frequente, dependendo da gravidade. Aí É eu isso que eu ia uso te de hora em perguntar. hora, inclusive à noite. Eu falo com o Isso, paciente para usar à noite, um pouco mais espaçado, para poder dormir um pouco, né? Mas eu uso nas primeiras 24 horas, 48 horas, é bastante corticoide para você evitar a progressão dessa DLK. Você não tem que fazer nada, só usar o corticoide, não tem que mexer, levantar flap, nada disso. Agora, se você não usar corticoide de uma forma agressiva mesmo, você pode deixar isso aqui evoluir para um grau 2, grau 3 ou grau 4. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro para vocês? deixa eu te perguntar, doutor. Geralmente o corticoide a gente entra de hora em hora, 2 em 2, isso de acordo com a gravidade que a gente vê da Com a DLK ou sempre entra gravidade. da Não, gravidade?
Com a Se for um quadro mais gravidade. grave, aí você entra, tipo, em uma em uma, em duas em duas, né? De hora, exatamente. Geralmente, no primeiro dia, quando eu dou o diagnóstico, eu já falo que o paciente começa a usar de hora em hora, e quando chegar à noite, se você for dormir, você passa para de 2 em 2, de 3 em 3 horas, dependendo da gravidade. No dia seguinte, eu vou reavaliar esse paciente. Normalmente, no dia seguinte, a córnea está limpinha. É muito rápida a recuperação. Agora, se você não pega ele no começo, esse DLK foi tardia. Não existe isso. DLK é precoce. Se você demorou para dar o diagnóstico, então não é que foi uma DLK tardia, foi porque o diagnóstico foi feito precocemente. Aí sim você vai ter a chance do processo inflamatório evoluir para um quadro mais grave. Então o tratamento tem que ser precoce e agressivo. Ok? O Alguém Reinaldo, quer falar? Pois não. eu quero é o rádio. Ontem, na aula do Vinícius, ele classificou, quando já atinge eixo visual, assim, como grau 2. E falou a respeito de entrar com corticóide via oral. Aí você já entraria via oral de uma vez ou só tópico primeira 24 horas? Só tópico. Se eu pego ele precocemente, eu não vejo necessidade de usar via oral. Agora, se o paciente já me chega com um quadro mais grave, eu vou continuar local, com frequência, e também via oral. Lembrando uma coisa que o Arnaldo falou ontem, que é muito importante. Paciente, gente, ele pode ser sensível ao corticoide e desenvolver um glaucoma cortisônico. Então, você tem que monitorar a pressão desse paciente. Se a pressão, antes de você começar com o corticoide em hora, mede a pressão basal dele. Se a pressão começou a subir, você já começa a entrar com o hipotensor. Você não pode deixar ele desenvolver um glaucoma cortisônico, né? Alguma pergunta ou vamos para frente? Então vamos para Reinaldo, frente. Diga lá, só Arnaldo. fazer um comentário rápido aqui, é o seguinte. Naquela época que nós tivemos o surto de DLK lá no Clareza, eu tive muitos casos de DLK. E a Aham. minha conduta na fase aguda é exatamente igual à sua, ou seja, se eu diagnosticava o DLK já no dia seguinte, com 24 horas, eu entrava com o corticoide de hora em hora, durante as primeiras 24 horas, inclusive recomendava o paciente para usar à noite e via cedinho no dia seguinte. Se eu notasse melhora, eu eventualmente até passava o corticoide para 2 em 2 horas. Se eu não observasse melhor, eu já levava o paciente no ocular laser de manhã e já levantava o flap, lavava e fazia um corticoide de depósito lá na interface. Mas como você já comentou, a maioria dos pacientes, se a gente diagnostica com 24 horas e entra com corticoide hora em hora, a chance de você ter uma melhora do quadro é quase que 100%. O DLK que evolui mal é aquele paciente que você opera ele na sexta e vai ver na terça-feira. Aí a vaca já foi para o brejo. Daí a importância de todo paciente de refrativa, seja PRK, seja LASIK, a gente examiná-lo ou no dia seguinte, ou no mesmo dia, como é o caso do Reinaldo, que opera na parte da manhã, ou no dia seguinte, como é o meu caso, que eu opero muitas vezes no horário do almoço. O importante é que você acompanhe o paciente essas primeiras 24 horas aí. Lembrar também que se você tiver que usar corticoide tópico de hora em hora em pacientes míopes, principalmente altos míopes, que são muito sensíveis ao corticoide, você eventualmente pode ter um glaucoma cortisônico. É importante a gente monitorar a pressão. E se você tiver que usar corticoide durante 4, 5 dias, o ideal é que você já entre com o Diamox, para ele usar aí pelo menos de 12 em 12 horas para você, de uma certa maneira, você já controlar a pressão dele. Ok? Então é isso, Reinaldo. Vamos em É. frente. Agora é o seguinte, gente, eu digo a vocês o seguinte, essa época, 2000, 2010, 2015, eu seguramente era um dos médicos que mais fazia LASIK lá no ocular laser. Eu fazia muito, 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 muito. E eu tive nesse surto uma quantidade muito grande de DLK. Muito, muito, muito DLK. E como eu vejo o paciente no mesmo dia, nenhum paciente evoluiu para a fase 2. Todos eles foram controlados apenas com corticoide via tópica, de hora em hora, e sem necessidade de fazer levantamento de flap. Nenhum. Mostrando que a importância
é o do diagnóstico precoce, tá certo? Então vamos lá. Agora, eu discordo do Arnaldo de uma coisa. Eu não vejo o menor sentido de ver um paciente de PRK no dia seguinte. Eu vou ver uma córnea toda desepiterizada, um paciente sentindo desconforto, e eu que falo com ele para ficar de repouso visual, se eu mando ele lá na clínica, ele vai ter que ficar abrindo os olhos, piscando e tudo. Isso só serve para retardar a cicatrização. Então, eu vejo o paciente do PRK, eu opero na quarta, vejo esse paciente na segunda-feira à tarde. 99% dos casos, eu tiro a lente na segunda-feira. Raramente há um retardo de cicatrização. E quando acontece retardo é que o paciente não fez repouso visual. Se ele fizer um repouso visual, pingar os colírios direitinho, na segunda-feira eu tiro a lente, a córnea está limpinha, o epitélio está fechadinho e o paciente volta às suas atividades normais na terça-feira. Quanto mais repouso visual você der para esse paciente, mais rápido você cicatriza o epitélio. E quanto mais rápido cicatriza o epitélio, menos risco você tem de Reise, porque o retardo também é um fator de risco de Reise. Então vamos para frente. Continua aí, Ana. Aí no bio, melhora da DLK, visão ok, sem queixas, acuidade visual 1 e HR1, 20º pós-op, depósitos na interface. Acuidade visual de 1 e HR1. Aí conduta. Esse E aí? depósito é de crescimento epitelial, doutor, você fala? Perfeito. Agora, se eu tá de 1 e HR1, não mexeria não, né? Como é que é? Se tá com 1 de acuidade, não mexeria não. E sem queixas? Quando é que você deve levantar um flap para fazer uma limpeza da interface, Ana? Se tem queixas e se já começa a atingir o eixo, né? Perfeito. Então você tem que olhar, o fato de você estar com a visão boa não exime você de ter que intervir. Se esse depósito estiver crescendo e principalmente afetando a topografia e indo em direção ao eixo visual, é importante que você tire esse depósito antes que ele provoque uma alteração no estroma. Geralmente esses depósitos não são tão inertes. Muitos evoluem para algum tipo de melt. Aqueles depósitos ali podem criar uma reação inflamatória. Então, se tiver próximo ao eixo visual, é melhor você tirar logo antes que eles deixem uma cicatriz permanente na córnea. Então, qual seria a sua conduta? Mas nesse caso dela, não, pelo menos da bio, não tava falando se tava no eixo. Então, acho que eu seria. Não tem escrito, né? Ir acompanhando. Veja bem, não é comum a gente ter depósito na interface com 20 dias. O depósito, ele ocorre depois de alguns meses. Se você já começa a ter depósito na interface com uma precocidade tão grande, isso preocupa, porque provavelmente esses depósitos vão aumentar. Quando você tem um depósito na borda, ali próximo à borda do flap, você aguarda, você observa. Mas com 20 dias já estava com depósitos na interface, se tiver no eixo visual, vão levantar. Esse caso aqui não foi levantado, o paciente, certamente o depósito devia estar lá na periferia, porque senão teria sido levantado. Foi usado só lubrificante de hora em hora. Continua aí. 60 dias, voltou com glare e depósitos inalterados. Bom, aí observa, aquele depósito, não é comum você ter um depósito com 20 dias. O paciente estava sintomático. Só que com 60 dias, o paciente estava queixando muito glare. Mas não tinha aumento dos depósitos. Mas o paciente estava insatisfeito. E aí? Aí tem que levantar, nesse caso, doutor? Como é que Levantar é? e fazer. Aí tem que levantar o flap, nesse caso? Fazer a limpeza? Porque você tá com Se o, queixa agora, né? perfeito. Se o paciente está com queixa, vamos ver.
que é que aconteceu? Não fiz nada. Estava com glare, depósito estava inalterado, não estava atingindo o eixo visual, não tinha sinais de DLK. Eu simplesmente passei para ele uma brimonidina para usar à noite. E evoluiu bem, Foi sem bem. queixas. Então a gente tem que ver o seguinte: cada sintoma ele vai ter um tratamento específico para aquele sintoma. Se o paciente tem uma baixa de visão, porque você tem um depósito na área central, você tem que pensar, você tem que levantar aquilo o mais rápido possível. Se você tem um depósito que é periférico, mas está crescendo em direção à área central, você tem que levantar antes que ele atinja a área central. Se você tem uma piora do padrão topográfico, significa que aquele depósito também está crescendo. Você não vai esperar uma corda ficar toda irregular para depois fazer uma limpeza. Se o paciente tem, os depósitos são periféricos, são inalterados, mas o paciente está sentindo sintomas, provavelmente esse paciente tem uma pupila muito grande e está queixando o glé por causa dessa pupila muito grande. Você faz um tratamento de prova e observa. Que eu falo o seguinte: esse paciente teve uma manipulação, teve uma DLK. Então a gente tem que lembrar o seguinte: se o paciente já teve manipulação do flap, teve uma DLK, se você ficar mexendo nesse flap, deve tentar mexer o mínimo possível, porque se ele teve uma DLK, corre o risco de ter uma nova crise. Então, foi passado brimonidina. Vamos lá, continua aí. Depois ela voltou em março. Teste de sensibilidade de contraste irregular, poucos depósitos na periferia, alfa, aí a refração alfa da noite para dirigir evoluiu bem até que depois começou com piora da visão. A refra -1, e -1 a 30, depósito inalterado, mais teste de sensibilidade e regularidade inalterado olho esquerdo. Olha a topografia de onde tinha os depósitos. Você vê que a coisa começou a complicar, né? Hum, Agora, aqui tem uma necessita. coisa aqui. Se a sensibilidade de contraste que tá boa ou tá ruim? Tá ruim. Você não pode falar nada, porque foi feito sem correção. Gente, Ah, tá. sensibilidade ao contraste você tem que fazer com a melhor correção possível. Uma dioptria de miopia, você leva a uma acuidade visual muito ruim. Quem não tem quantidade de visão, que é o que você mede com a acuidade visual, você não vai ter qualidade de visão, que é o que você mede com a sensibilidade ao contraste. Então, exame sem correção, evidentemente que esse paciente tem uma má qualidade de visão, ele não tem quantidade de visão. O paciente com menos 1 de visão, ele tem visão de 20/100, 20/80, é uma visão muito ruim, né? E aí, o que você faria? Mas, eu não sei. Hum? Sim, Poucos depósitos na periferia. Agora, esse olho esquerdo que era o pior, né? Que ela queixava mais. uhum. Agora, eu acho que talvez pensaria nessa questão do flap. Porque já tá alterando o teste e ela tá com um pouco de sintoma, mas o olho direito também tem. Não sei. Eu acho que tentaria, às vezes, Alguém o quer óculos. ajudar a Ana aí? Eu tô pensando mais um óculos à noite para dirigir, por exemplo. Vamos ver o que foi feito. Exatamente. Gente, o paciente teve um descolamento de flap, evoluiu com DLK, tem uns depósitos lá que estão na periferia, não estão aumentando, mas eles estão lá, estão presentes. O paciente melhorou quando você deu para ela um alfa-agonista para diminuir o tamanho da pupila, mas depois apareceu, certamente, apareceu aqui uma grau residual. O paciente tem 44 anos. A gente tinha deixado um pouco de grau no olho, mas apareceu no outro também. Ou seja, ela passou a ter uma excelente visão de perto. Você vai passar um óculos para ela dirigir. Porque um paciente com -1,
nas suas atividades do dia a dia, ela não vai ter nenhuma dificuldade, pelo contrário, ela vai se sentir muito bem por não ter que usar óculos no computador, no celular, no dia a dia, né? Então, foi passado um óculos. A gente não deve se sentir constrangido em passar um óculos pós-refrativa. Porque se você se sente constrangido, você passa para o paciente que houve uma falha no tratamento. Essa paciente tinha quase 5 graus. Ela era totalmente dependente de óculos. Se ela não tivesse operado, ela estaria ou tirando o óculos toda hora para ler, ou usando multifocal. Agora você passa um óculos para ela usar, eventualmente, quando for dirigir, quando for ver um cinema, uma coisa assim. Ou seja, você melhorou muito a situação dela, a independência de óculos. Então, vamos valorizar o que ganhou, não vamos valorizar o que perdeu ou o que não ganhou. Bom, continuando. Nós estamos falando agora de 1 ano e meio após a cirurgia. Vamos lá. 1 ano e meio, ela veio 0,75, menos 1, 0,75 a 30. Crescimento epitelial na borda do flap olho esquerdo. E teste de sensibilidade, contraste e irregularidade inalterado no olho esquerdo. Aí, no caso, manter óculos, né? Não vai mexer. Observe que a topografia, 2013, 2015, está exatamente a mesma coisa. Ou seja, o depósito está lá. Se esse depósito não está causando nenhum sintoma e é periférico, deixa ele quieto. Não vai mexer com ele, não. Quer dizer, você tira e você vai ter, às vezes, um crescimento, um novo depósito, até pior do que aquele. Nesse caso aí, doutor, se tivesse um depósito maior, cobrindo o eixo já, pior visão, aí teria que levantar o flap, teria que intervir, né? Não, com certeza, mas aí você nem ia esperar chegar no eixo No visual. tempo, Se ele aham. estivesse crescendo em direção ao eixo, você teria que tirar Já antes de tinha que atingir o mexer. eixo. É, ué, claro. Você não pode esperar chegar no eixo visual, porque deixa sequela. Aí nós estamos falando com 3 anos agora. E agora? 3 anos. Ah, bio, ilhas epiteliais na borda do flap, teste de sensibilidade e regularidade inalterado no olho esquerdo, manteve menos 0,75, menos 1, menos 0,75 a 30. Tá ótimo, manter o óculos. Perfeito. Vamos lá, continua. Lembrando o seguinte: quando você dá alta para um paciente, você não vai ter nenhuma complicação a longo prazo. Todos os seus casos vão Uhum. ser sucesso, né? Tem colega que fala assim: não, nunca tive uma complicação. Claro, se você não acompanha o paciente, outros vão ver suas complicações. Vamos lá, então nós estamos agora falando de 4 em 2017, operou em 2013, 4 anos Tem depois. invasão epitelial estável na borda do flap, sensibilidade e regularidade inalterada no olho esquerdo e acuidade visual de 0,8 e AD1. Olha que interessante. Ela ficou emétrope um tempo. Depois apareceu uma miopia, e a miopia agora não se manifestou mais. Ela está agora emétrope de novo, como estava no pós-operatório imediato. Suspendeu o uso de óculos. Ou seja, a paciente estava muito satisfeita. Se tivesse feito a reintervenção, quando estava menos um, essa paciente provavelmente hoje estaria hipermétrope, com dificuldade de enxergar de longe e de perto. Olha como é que às vezes uma conduta intempestiva pode complicar mais a situação do paciente. Só intervenha quando o risco for menor do que o benefício. Tá certo? Então vamos lá, continua. Em abril de 2017, falou com a herpes facial, 7 dias, foi retrato com a ciclovia e prednisona VO, quadro ocular inalterado. Voltou em 2019, mesma coisa. Em 2022, quadro ocular inalterado. Uma conduta, manter o óculos só para dirigir, né, se necessário. Pronto. Então, observe que a topografia está estável, né? Nós estamos falando agora de 6 anos após a cirurgia. Lembrar que hoje teve lá no consultório uma paciente que teve eu acho que eu mostrei para vocês o caso, uma paciente que não reptilizava de jeito nenhum. Eu suspeitei de herpes, comecei a tratar com antiviral, o epitélio fechou e a córnea está ótima agora. Ou seja, o paciente estava tendo uma cicatriz por uma ceratite herpética. Não tivesse dado o diagnóstico,
certamente aquela ceratite herpética ia evoluir, podia ter deixado uma sequela, porque ela era bem central na córnea. Então a gente tem que ficar atento com essas coisas. É comum? Não. Foi o único caso que eu tive que, na fase de recuperação do PRK, o paciente teve um herpes. Então, vamos lá, Ana, o que a gente aprendeu com esse caso? O deslocamento do flap no pós-op imediato não é comum, mas o tratamento deve ser possível. O primeiro pós-op deve ser, de preferência, no mesmo dia da cirurgia. A orientação para dormir com a proteção e não tocar os olhos operados deve ser dada de forma enfática. Então, DLK ocorre em surtos. Quanto mais precoce e intenso o tratamento com corticoide, menor o risco de sequelas graves, MELT. O paciente Lembrar foi que é de orientado causa, lembrar que tem uma causa desconhecida ou multifatorial, né? multifatorial. Uhum. O paciente foi orientado para a gravidade da DLK, assim não cogitou uma recuperação, já que o risco de recidiva era significativo. Pacientes lá Usar atrás, óculos. só um minutinho. Lá atrás, quando ela começou a ter necessidade de óculos, ela falou: doutor, eu não posso reoperar, não se pode. Porém, eu acho que o risco não justifica. Você teve um quadro grave e felizmente evoluiu bem, que foi uma ceratite lamelar, e levantar esse flap para corrigir esse grau, a gente aumenta o risco de ter uma nova ceratite. Então eu tirei ela de cabeça. E foi ótimo, porque se tivesse tratado aquilo lá, mesmo que não desse uma DLK, eu teria induzido uma hipermetropia. Usar óculos para situações como dirigir não deve ser considerado um fracasso da cirurgia, já que a maioria das atividades pode ser feita sem correção, além da ótima visão para perto. Uma Valoriza o que rotina, ganhou, né? uma rotina que adoto é tirar uma foto do olho do paciente sem o próprio celular, com o objetivo de comparar no controle seguinte. Demonstramos transparência e colocamos a responsabilidade do paciente em fazer controles periódicos. Entender a importância disso aí? Você tira uma Sim. foto do celular do paciente, você diz para ele que tem uma complicação, diz para ele que tem um problema, mas esse problema eu preciso de acompanhar você para a gente poder resolvê-lo. O paciente não voltou, ele passa a ser corresponsável pela consequência. Então você passa a fazer com que o paciente volte e mostra para ele toda vez que você tira uma nova foto e compara, ele tem condições de avaliar. Devemos nos colocar à disposição em caso de qualquer novidade e levantar o flap para limpeza da interface apenas se tiver sintomas, piora da visão ou crescimento em direção ao centro da pupila. Casos como este não me trazem saudade da LASIK. Com certeza, porque isso aí é característica do LASIK, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre esse caso? Reinaldo, Ah, ninguém tiver nenhum comentário, eu quero só acrescentar aqui o seguinte: eu acho absolutamente imprescindível que todo procedimento cirúrgico em oftalmologia, seja cirurgia refrativa, LASIK, PRK, catarata, pterígio, drenagem de Galazzi, eu acho absolutamente imprescindível que a gente veja o paciente nas primeiras 24 horas. Eu não me lembro de nenhum paciente de refrativa, seja LASIK, seja PRK, que eu não o tenha visto as primeiras 24 horas e recomendo aos meus fellows que vejam, e aquele que não por algum motivo, não puder vê-lo, eu vejo para ele e considero uma falta grave se operar um paciente e não vê-lo no dia seguinte. Eu já peguei muitos casos de pacientes de LASIK que estava com flap descentrado no dia seguinte, muitas vezes nem tinha comprado o colírio antibiótico para iniciar o uso com 24 horas. Muitas vezes ele poderia ter evoluído com o quadro de DLK que não foi diagnosticado, então o LASIK é imprescindível. E eu acho o PRK mais ainda, porque é a oportunidade que eu tenho nas primeiras 24 horas para tranquilizar o paciente, no sentido de deixar ele ciente que todos aqueles sintomas que ele está tendo, de desconforto, lacrimejamento, sensação de corpo estranho, fotofobia, baixa da visão, são normais do pós-operatório imediato, PRK, e é muito, não é comum, mas eventualmente você pode pegar um paciente que perdeu uma lente terapêutica
durante a noite ou durante o banho, ou você tem um paciente que está com o cílio alojado entre a córnea e a lente, ou eventualmente a lente está invertida, está descentrada. Então, eu acho imprescindível, não só para PRK, como qualquer procedimento oftalmológico que a gente veja o paciente no dia seguinte. Só para te dar um exemplo, por exemplo, quarta-feira é o dia da catarata lá na clínica. Nós operamos vários pacientes hoje de manhã, 6 horas da manhã. Amanhã é feriado e eu vou vê-los todos amanhã às 7 horas da manhã. Eu não me sinto bem se eu opero um paciente num dia e não o vejo no dia seguinte, independentemente de ser feriado ou não. Então é isso. Vamos convidar agora o doutor Rafael para o próximo caso, por favor. Rafael Oliveira. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Bom, Arnaldo, é o seguinte, eu respeito sua conduta. Agora, eu acho que a melhor coisa que pode fazer para um paciente que fez um PRK é manter-lo de repouso. Deixa com ele o seu número do celular, porque se ele tiver alguma dúvida, ele vai te ligar. Em vez de você levar ele no consultório e tudo, você passa essas orientações todas pelo telefone. Quanto mais repouso os olhos fizer, mais confortável será a recuperação e mais rápida será a recuperação. Mas vamos lá. Quem vai falar aqui agora é o Rafael, né? Sou eu, Oliveira. Vamos lá, Qual, Rafael. qual Rafael que é? Pode Oliveira. ser Oliveira ou Rádio, o que tiver online aí. Eu, Oliveira. Então vamos Podemos? lá. Janeiro Pode de dois mil e vinte começar, e Rafael. três, paciente feminina, 37 anos, médica. História clínica. Relata LASIK em 2005, tinha -4,5, com -2,5 de cilindro nos dois olhos, segundo a paciente. Após 30 dias foi feito um retoque nos dois olhos, levantado o flap. Em 2018 voltou a usar -1,25 nos dois olhos. Em setembro de 2022 foi reaplicado o laser, levantado o flap no olho esquerdo e evoluiu com DLK. Tratamento com corticoide tópico. Desenvolveu crescimento epitelial no olho esquerdo. Veio para consulta porque a visão do olho esquerdo não está muito ruim, está muito ruim e piorando. Na refração, ela apresentava -1 no olho direito com a visão de 1. No olho esquerdo, mais 3,5 com -1 de astigmatismo a 140, com a visão de 0,5. A ceratometria no olho direito 41,55 por 42,35 e no olho esquerdo 36,5 por 38,10. Paquimetria ultrassônica 580 e 560, repetida em outro paquímetro e confirmada, imagina. Ô, gente, Rafael, isso foi como o paciente chegou. É uma Entendi, paciente ela voltou. recente, tá? Essa Uhum. paciente voltou extremamente insatisfeita. Ela estava lutando com essa situação dela desde 2005. Ela me procurou em 2023. Ou seja, tem 18 anos que ela não sabe o que é enxergar bem. Ela me contou essa história, isso aí tudo que eu coloquei foi história que ela me contou. Que foi feito um retoque com 30 dias. É estranho, né? Um retoque com 30 dias. Será que o planejamento foi errado, a refração foi errada? O certo é que depois ela voltou a usar óculos. Em 2022, foi levantado o flap e aplicado laser novamente. Teve DLK, desenvolveu o crescimento epitelial. Quer dizer, teve uma série de complicações que a gente não pode nem julgar se a conduta foi certa ou errada, porque a gente não estava lá. Então a gente não pode ficar julgando também o colega. Mas o certo é que ela chegou, então, com essa refração aqui, ó. -1 no olho direito, mais 3,5 com -1 a 140, 0,5 de visão. E essa paciente tinha quantos anos? 37, 37. 37 anos. Você imagina um paciente com 37 anos, médico, que lê muita frequência,
com mais 3,5, ou seja, com o equivalente estético de mais 3, evidentemente que tinha uma limitação visual muito grande. E o curioso é que eu fiz a paquimetria, quando eu vi essa córea espessa dessa forma, depois de tirar 4,5, depois de ter feito uma reaplicação, que ela falou, chamou de retoque, depois retirou, tirou novamente, levantou o flap, fez mais laser no olho esquerdo, ainda está com a paquimetria de 580, 560. Eu achei muito estranho, fiz essa paquimetria em 2 horas. E confirmou a paquimetria. Olha aí como é que está a fotografia desse olho esquerdo. O que é que você pode me dizer disso aí? A gente está vendo uma opacidade no eixo, né? Que corresponde ao crescimento epitelial. É, até condiz com a topo dela ali, que tem uma área de, como se fosse um aplanamento central, uma regularidade central. E, então, Eu já mostrei crescimento. vocês. Isso já deve estar claro para vocês. Quando você tem uma opacidade, o topógrafo lê essa opacidade como uma área de aplanamento, correto? Certo. Então vamos lá. Olha lá. E aqui observe o seguinte, ó. Olha o tanto de ilha de opacidade que tem e são compatíveis, né, com a topografia. Ou seja, essas áreas aqui correspondem às áreas de opacidade. Aqui está mostrando que são opacidades que não são, não coram com a fluoresceína, estão no estroma. Então, assim, aqui, ó, observa como é que está cheia de opacidade em todo o estroma, né? E aí, qual seria a sua conduta? Olha, As opções aí, ó. essas opções, observação, limpeza da interface, reaplicar o H-LASIK, reencaminhar para o cirurgião que fez os procedimentos ou outra. Então, eu Lembrando que acho se que é um vocês quiserem ser referência em refrativa, que eu espero que vocês sejam, é que vocês se disponham a acompanhar esses casos, desde que vocês consigam ter uma boa relação médico-paciente. Se vocês conquistam a confiança do paciente, resolver esses problemas faz de vocês uma referência na área. Fazer o então, doutor, quê? assim, acho que o primeiro, como é a primeira vez que está avaliando a paciente, talvez eu acho que vale a pena tentar um tratamento clínico primeiro, nem que for no primeiro momento, entrar com corticoide, lubrificante, ver se tem alguma resposta, às vezes um tacrolimus também, e reavaliar. Eu acho que no momento, agora, uma nova intervenção cirúrgica de imediato, eu acho que já não seria uma boa opção, não. Ok. Então seria uma observação, ou então usar um antimetabólito, ou então usar um imunomodulador, Eu alguma estou coisa assim. pensando um corticoide junto com um tacrolimus, sabe? É, a gente deve lembrar o seguinte, que um corticoide, para um quadro já estabelecido, de longa data, ele vai ter mais efeito colateral do que benefício Benéfico. terapêutico. Isso vale para opacidades subepiteliais de conjuntivites virais, isso vale para RASE. Então, eu não gosto de corticoide para doenças crônicas. Corticoide é uma medicação que você tem que usar na fase aguda para evitar essas sequelas. Já está sequelado. Isso aí, o corticoide não vai responder a isso. Observe como é que está de crescimento epitelial. Olha aqui. Isso aqui é crescimento epitelial causado por esse levantamento de flap aí que foi feito várias vezes. Tá certo? Isso aqui é crescimento epitelial. Então, tá aqui o epitélio está fechado, mas a córea está toda irregular, extremamente plana, né? Observe que a córea Uhum. está muito plana, está 39, 41. Se tinha o mesmo grau e o outro está 41, 42, é porque esse aqui ficou realmente hipercorrigido, né? Bom, então, qual que foi a conduta? Aqui mostrando mais uma vez onde estão as opacidades, mostrando a relação com a
topografia, mostrando que onde tem essas opacidades, tem essas áreas de aplanamento. Eu resolvi estudar em maior profundidade. Gente, eu estou ficando bom no OCT, viu? Eu fiz um curso de OCT Hum, agora com o pessoal lá hum, de São Paulo. O pessoal foi lá na clínica para poder ensinar a gente a fazer OCT. E observa como é que está aqui o mapa epitelial. Olha aqui, todo irregular. Olha a espessura do epitélio. Ou seja, não tem jeito o paciente enxergar bem com uma superfície ocular dessa forma. Observe aqui o flap do LASIK, tem opacidades para todo lado. Observe aqui, ó, as opacidades da interface, né? O flap está bonitinho, o flap deve estar com seus 140 micra, tudo bem, mas está essa situação aí. Um OCT mostrando que a córnea está bem, existem opacidades importantes. Então, aqui nós estamos vendo aqui, ó, a representação na biomicroscopia do OCT, mostrando que as opacidades mais graves, elas estão na periferia, felizmente, tá certo? Então, a área central, a gente não tem tanta opacidade. Isso é bom. Observe que a área central aqui, ó, você não vê opacidade. Olha aqui, você não vê opacidade. Eu medi o flap aqui também para ver se qual que era a espessura. A periferia é que tem muito depósito. Então, vamos continuar. Então, primeiro vamos avaliar qual que é o impacto disso aí na visão, Rafael. Responde uhum. essa pergunta aí. Quanto maior a opacidade, maior será o comprometimento da visão, certo ou errado? É, se tiver no eixo, certo, né? Certo ou errado? Certo. É assim, depende mais da localização do que do tamanho, né? Não, está no eixo. Então, para mim, certo. Quanto maior, mais comprometimento. Eu acho que você estava dormindo quando eu falei com vocês sobre backscattering e forward scattering. É, Você lembra disso? lembro. Você estava só sonolento, então. Não, eu lembro A você gente tem falando. que ver se isso está causando impacto na dispersão de luz para dentro do olho. Se você não tiver dispersão para dentro do olho, você vai ter uma situação chamada backscattering. Ou seja, essa dispersão de luz vai vir no seu olho e você vai ver essas opacidades. Porém, se você tiver um forward scattering, significa que essa dispersão de luz será para dentro do olho, comprometendo o contraste na retina e vai levar a um comprometimento de visão muito ruim. Isso acontece, gente, em opacidade de cápsula posterior, né? A catarata incipiente. Às vezes você tem uma catarata que você acha que ela está muito importante, às vezes ela não tá causando dispersão de luz para dentro do olho. O paciente vive muito bem com aquela catarata, não tem indicação cirúrgica. Da mesma forma que, como é que a gente sabe se é um backscattering ou um forward scattering? Avaliação na lâmpada de fenda. Na lâmpada de fenda você não vai saber, porque na lâmpada de fenda você vai ver isso aqui, ó. Um reflexo, não? Não, você vai ver isso aqui, você vai ver a opacidade. Agora, se essa opacidade é efeito da reflexão da frente de onda no seu olho examinador, ou se é o fato de que a frente de onda se dispersa nessa opacidade e vai distorcida para dentro do olho, causando uma baixa visão, que é o forward scattering. Então, como saber isso aí? Sensibilidade ao teste de Faz sensibilidade ao toda a Sensibilidade, contato. né? diferença. Faz toda a diferença. Às vezes você não tem que tratar essa opacidade, Uhum. tá certo? Tem Então, o teste dela? faz um teste de sensibilidade ao contraste. Gente, não é por outro motivo que eu estudo tanto isso, não. Isso é importante. Se as pessoas não fazem, é problema delas, mas isso me ajuda demais a dar conta. Se o excesso de sensibilidade ao contraste for normal, o que é que eu chego à conclusão dessas opacidades? Que é um back scattering ou um forward scattering? Back. Que Se normal é um back. é um back scattering. Se for alterado, é um forward scattering. Forward. Então, nesse caso, por exemplo, se for normal, provavelmente não justifica você mexer nela.
Agora, se for alterado, está dentro de dispersão, forward scattering, vale muito a pena você fazer a limpeza da interface. Agora eu pergunto, você deve aplicar laser numa situação dessa? Você O tem primeiro, mais 3,5, paciente presbita. E aí? não, nesse primeiro momento, eu acho que seria só a limpeza mesmo, aplicar mitomicina e depois reavaliar se mantém esse grau, né? Eu acho que esse grau não é real. É um grau causado pelos depósitos. Bom, o raciocínio seu é correto. Agora, qual a idade dessa paciente? 37. Ela tem uma hipermetropia que é comprovada pelo aplanamento da córnea, que é incapacitante. Então, a gente tem que considerar o seguinte: será que essa opacidade ela é responsável por essa metropia de mais 3,5? Essa paciente já tinha uma piora da visão lá atrás, quando ela fez a limpeza do flap. Você tem que pesquisar isso. Porque se o grau apareceu depois dela já estar com a visão ruim, você não deve tratar. Se ela já tinha esse grau, uma visão ruim, antes dessa opacidade, significa então que aquele laser, aqueles vários tratamentos que foram feitos, Hipercorrigiu. hipercorrigiu essa paciente. Você entendeu a diferença? Entendi. Então, foi feito então um OCT para a gente poder ver a profundidade dessas opacidades, para ver se justificava tratar. Que o objetivo era levantar esse flap. Por quê? Nós temos que tratar as opacidades que estão na interface. Então, por que a gente deve tratar? Leia aí. Nesse caso, a gente deve tratar, porque a hipermetropia foi induzida pelo consumo de tecido MELT pós-DLK grau 4. A anisometropia sintomática, ela é pré-presbítero ao paciente médica e considerar uma leve hipercorreção. Já que ela tem uma visão muito ruim nesse olho esquerdo, é uma paciente que já está pré-presbita, para a gente conseguir limpar essa opacidade central e melhorar o perfil da córnea, que observa como é que está essa córnea. 39 e 41. O outro olho está 41 e 42, e o grau era o mesmo. Ou seja, essas diversas reintervenções foram duas reaplicações no olho esquerdo e hipercorrigiram o paciente. Como consequência desses levantamentos de flap, teve o crescimento epitelial. Então, na verdade, esse grau ele é devido a esse consumo de tecido que teve em relação a essas reaplicações de laser. Então, vamos ver o que foi feito aqui. Observe aqui, então. Continua aí. Em março de 2023, 20º DPO de limpeza da interface e aplicação do H-LASIK, a correção de mais 4 no olho esquerdo, paciente muito satisfeito. Na refração, o olho direito estava -1, com a visão de 0,7, e o esquerdo -1,5, com -2 a 180, a visão também de 0,7. Na bio, o flap estava bem posicionado, com ilhas de células na periferia e o eixo visual livre. A Observe o topografia, seguinte, olha aqui. Observe que eu fiz o tratamento para hipermetropia, que ela estava com hipermetropia alta, 3,5 com qualquer coisa. Observe aqui que está o tratamento. Observe o pré e o pós. Eu não quero tirar essas opacidades. Eu quero liberar a área central. Observe que, olha como é que está aqui, antes e depois. Antes e depois. Quando eu levantei o flap, que esses depósitos aqui da interface estavam muito aderidos, eu pensei, eu não vou ficar tirando esse depósito da periferia, eu só vou acabar lacerando o flap. Aqui já observa como é que o flap está espesso à borda. Essa é a quarta vez que esse flap é levantado. Observe que o tratamento
foi muito bem sucedido. Estava 39, 41, foi para 42, 43, 45. Ah, mas induziu o astigmatismo. Gente, esses depósitos, eles geram uma irregularidade que gera astigmatismo. O importante é esse astigmatismo ser refracional e não topográfico. A gente não trata a topografia, a gente trata a refração. Como tinha depósitos muito aderidos do flap, eu optei por não mexer nesses depósitos aqui, limpei apenas a área central. Vamos para frente. O que que o Observe aqui senhor a faz? pupila, observe antes e depois. Qual instrumento o senhor usa, doutor, ali no intraoperatório? É só irrigar mesmo? Passam alguma Não, espátula? você levanta o flap e passa uma espátula, tipo Uhum, uma espátula de íris, e uhum, limpa tanto a interface, o estroma da córnea, quanto o flap na sua superfície, na sua face posterior. Você vai raspando e sai um líquido meio leitoso, né? uhum, Que é responsável também por esse consumo de tecido, que leva realmente a um melt. Então, por isso é que distorce também tanta a córnea. Você observe que a área central agora, a gente não tem aquelas áreas irregulares de opacidade. Observe que melhorou, deu um estigmatismo aqui, mas será que isso aqui é refracional? Vamos ver. Bom, continua a história. Não sei se tem mais para frente, mas vamos ler até aqui então. Tá, o que que a gente aprendeu até então? Paciente tinha LASIK nos dois olhos em 2005, reoperação também nos dois olhos 30 dias após e uma nova operação em 2022. Após levantar o flap uma vez no olho direito e duas vezes no olho esquerdo, teve crescimento epitelial, que é o maior fator de risco. O DLK ocorre em surtos e o tratamento com corticoide deve ser precoce. O crescimento epitelial deve ser removido quando compromete a visão ou o crescimento está atingindo o eixo visual. O tratamento de opacidade deve ser feito se há comprometimento da visão, backscattering ou forward scattering. Se for É, backscattering, você não tem necessidade de preocupar desde que não atinja a área central. Se ele estiver lá, o paciente está bem, é igual você ter uma catarata ou você ter uma opacidade de cápsula posterior que o paciente não tem nenhuma queixa. Não hum, justifica tratar. tratamento de opacidade deve ser feito se há comprometimento da visão. Já falei. O grau de opacidade pode não representar o comprometimento da visão. Em Ficou caso de claro então dúvida, isso aí? ficou. Agora, sim. Em caso de dúvidas, faça teste de sensibilidade ao contraste. As reoperações têm riscos até maiores que o tratamento original. Avalie o risco-benefício de um novo procedimento. Em caso de complicações com irregularidade corneana, cuidado ao tratar o cilindro. Cilindro pré-existente é igual ao tratamento. Cilindro após complicação, não tratar. O bom é o inimigo do ótimo. Guardem sempre isso. Se o paciente está bem, não fica querendo fazer, achar que é Deus que pode tornar aquele olho perfeito, não. Você vai acabar arranjando confusão. E o paciente vai falar assim: eu era feliz e não sabia, doutor. Doutor Então, Reinaldo, diga lá. o número 8 ali, no caso você fala que na programação cirúrgica, a paciente ela tinha um residual tanto de esférico quanto cilindro. Aí o senhor calculou só o esférico, programou o laser só para corrigir só o esférico, é isso? Porque na verdade é o seguinte: o paciente, 37 anos, estava com -1 e mais 3,5. Gente, isso compromete a estereopsia, isso compromete a qualidade de vida do paciente, porque ele passa a ter uma visão monocular. O paciente não consegue acomodar. Tem a gente chama disso de antimetropia. Uhum. É uma anisometropia, onde você tem miopia de um lado e hipermetropia do outro. Então, isso é extremamente desconfortável. Então, se você diminui essa anisometropia, melhora essa transparência da córnea, o objetivo não é deixar esse paciente emétrope. Na verdade, eu quis até deixar esse paciente um pouco míope, médico, já era um pouco míope do outro olho. Então, eu Uhum. preocupei muito mais em tratar a hipermetropia que foi gerada por aquelas várias intervenções, várias reaplicações de laser, do que ficar tratando o astigmatismo.
O astigmatismo ali era o menor problema que ela tinha. Eu não sei nem se aquele astigmatismo, porque como eu peguei esse caso andando, lembra Sim, que esse paciente foi operado em 1914, eu acho, como é que é? Olha aqui, 2005. 2005. Eu não sei essa história. Nem a paciente vai ser capaz de saber. Então, você procure encurvar essa córnea, porque eu sabia que ela estava muito plana. Observe que ela agora ficou 42, compatível. Olha que antes era 39, 41, agora está 42, 45. Antes, observe aqui, um olho era 41, 42, ou 39, 41, mostrando que essa hipermetropia foi causada por essas reaplicações que o paciente teve. Então, eu procurei reduzir essa incapacidade causada por essa anisometropia. E a paciente, no dia seguinte da limpeza, que foi feito o tratamento, a hipermetrópica, o paciente ficou extremamente feliz. Eu nem medi a refração. O objetivo que não é refração. Aqui, ó. Quando eu fiz o tratamento, que eu vi que encurvou a córnea, a paciente estava satisfeita, ela ficou com -1, com -2, mas isso aqui é o menos importante. Importante é você reabilitar. Essa paciente não tem mais anisometropia, é uma paciente que tem uma visão de perto muito boa. Como ela já estava usando óculos para longe, ela usa nos dois olhos e segue a vida. Eu não estou preocupado em corrigir todo o grau, até porque eu não sei o quanto que isso aqui vai se manter. Com essa cicatrização após a limpeza do flap, é possível que esse astigmatismo corneano aqui, ele reduza. Vou lembrar que essa paciente está em tratamento, foi em 30 de março. Essa paciente deve ter sido orientada para voltar daqui uns 60 dias, 90 dias, para a gente fazer um acompanhamento. Quando ela voltar, eu acrescento isso na aula. Então, eu não vou preocupar com a refração, eu preocupei em reabilitar a visão dessa paciente. Às vezes você começa a querer tratar demais, aquilo que o bom é inimigo do ótimo. Você começa a tratar aquilo que você corrigiu só com a limpeza do flap. Então, tome cuidado. E sempre que você for tratar é, uma reaplicação, procure hipocorrigir, porque parte daquela metropia pode ser causada pelos próprios depósitos. Então é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Teve uma pergunta que você colocou no slide aí que eu Hum, me levantou uma dúvida. Se olha a aí. paquimetria é confiável nesses casos, Bom, ultrassônica sim. Se fosse ótica, não. a ultrassônica pode ser confiável mesmo com esses depósitos, né? Não, problema nenhum. O ultrassom Beleza. ele passa em opacidade. Porque no edema altera, né? Como é Não, que é? não altera, ele fica espesso. Não, entendi. Não, beleza. Não, no Tava edema você vai ter pensando uma córnea. O ultrassom vai botar uma espessado. córnea mais espessa, mas na verdade é por causa do edema, né? Sim, não, tranquilo. Por isso que a paquimetria ultrassônica ela é o gold standard. E Uhum, não o standard, não, e não a paquimetria ótica do Pentacam ou do Galilei ou do Orbiscan. certo. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Reinaldo, acho que dá tempo para mais um. Vamos convidar o doutor Rafael Rádio para apresentar esse próximo caso aí. Você quer comentar alguma coisa desse caso, Alan? Não, eu acho que tá bem esclarecido, Reinaldo. Eu concordo aí 100% com você aí, em relação à sua conduta. Que bom. Não, que bom não, porque quando você não concorda também eu acho bom. Aqui, gente, antigamente, que eu ainda tinha muita disposição, eu ia pescar longe. Isso aqui é uma pescaria que eu fiz no Alasca com o nosso amigo Naider, que é um grande oftalmologista. Isso aqui é um salmão, eu não sei mais o nome dele, mas é um salmão que é o mais apreciado lá no. Aí, o Arnaldo, quando você vê alguma placa no Alasca assim, Bear, Warning, acredite, viu? Ah, Porque é? eu dei de cara com esse urso, é um urso pardo, ele tem uns 4 metros de altura. É um negócio horroroso. Eu dei de cara com ele porque eu não estava acreditando nessas placas. Achei que isso aqui era para fazer gracinha com os turistas lá. Mas vamos lá. Tá certo. Então, Então vamos lá, vamos o rádio, então. o rádio agora. Isso. Vamos lá, rádio. Uma paciente feminina de 35 anos, a primeira consulta em janeiro de 2023.
relata refrativa em 2003, há 20 anos atrás. Em julho de 2022, teve um trauma no olho direito, uma unhada de cachorro. E desde então relata BAV no olho direito. Atualmente está usando mais meio a menos 1,75 a 5 no olho direito e o olho esquerdo plano. Acuidade visual de 0,4 mal no olho direito e 1 sem correção no olho esquerdo. Na estática, mais 1,5 a menos 2,5 no eixo de 5 com visão de 0,8 e plano com a visão de 1 no olho esquerdo. Na topografia. E aí? Ok, no Você olho observa, esquerdo. vamos lembrar, essa paciente me procurou então em 2023, falando que há 20 anos já tinha feito uma cirurgia refrativa e que no ano passado ela teve uma unhada de cão que teve uma baixa de visão no olho direito e ela me procurou um ano depois da unhada, não, 6 meses, né? Porque eu não estava enxergando o olho direito. E a bio dela, como é que tava o flap? Eu vou mostrar uma foto em seguida. Mas o que você faria? O paciente está com a visão de 0,4 mal, 1 no olho esquerdo, plano. E quando você põe uma refração de mais 1,5 com menos 2,5, ela vai para 8. Será que a gente deve mexer nisso, hein, gente? 0,8 de visão. Podia tentar uma lente rígida para tentar a melhor visão dela. Porque não precisaria de mexer, mas vai depender de como é que tá o flap também, né, na bio. O que você acha que deveria fazer aí? Eu tentaria a lente para ver a melhor visão que ela vai ficar. Para depois pensar na conduta que tomaria. Tá. Que Ok, e foi estática, né, com óculos. Talvez a lente ainda melhore mais. entendi. Então vamos Mostra a ver. bio aí, doutor. Né? Aqui é a pergunta: como está o flap? Então tá aí. Você vê que já tem uns 6 meses, está epitelizado, não está corando, né? Você observa que Aham. aqui está o flap, ó, onde foi o cão, A borda. passou a unha aqui, ó, levantou e rasgou o flap. Então o que E que teve o acontece? Olha crescimento aqui, ó. epitelial, né? Volta. E com esse trauma sobre o flap, gerou um crescimento epitelial. Se o paciente estivesse feliz, não teria me procurado, né? Então vamos considerar que o paciente não está muito satisfeito com a visão. Lembrar que o equivalente esférico desse paciente é plano, absolutamente plano, né? Temos sempre que olhar isso também antes de pensar em cirurgia, tá, gente? E aí, fazer o quê? Bom, ela chegou insatisfeita, mas ela tinha uma visão de 0,4 com a correção atual. Se ela ficou satisfeita, pelo menos aceitou essa visão de 0,8, eu manteria só no óculos atualizado. Ok, Que isso foi em 2022, já teria um ano, né? 1 ano. Uma coisa que já estaria mais estável. Mas eu não sei se Alguém? pode deixar esse flap rasgado assim na beirada, isso tá me dando dúvida. Como é que é? Eu não sei se pode deixar esse flap rasgado assim na beirada, sabe? Pelo crescimento epitelial que não tá tendo eixo, eu deixaria, mas o flap rasgado aí, essa tá me dando dúvida. Mas acho que eu deixaria o óculos atualizado se ela Mas ficou repara satisfeita que com a aqui, visão ó, de o 0,8. epitélio já cresceu, o Já epitélio aqui representou. já. É. É, Sim, então eu manteria o óculos. Passaria o óculos atualizado com a visão de 0,8. vamos ver o que foi feito. Olha aqui, ó, o rasgo do flap aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá acompanhando o mouse aí? Sim. Ó, Sim. rasgou aqui, olha o crescimento epitelial. E olha a área central. E aí, fazer o quê? Polente. Gente, paciente Ah, que doutor, opera refrativa, geralmente é um paciente que não quer mais usar lente de contato. Porque esses pacientes invariavelmente usavam lente de contato.
Quando eles operam, porque já estavam saturados de lente, já não estavam adaptando, já estavam com alguma intolerância, já estavam querendo uma outra alternativa. Quando você fala em pôr lente de contato de novo, não é sempre que o paciente aceita, só quando não tiver alternativa mesmo, tá? Mas você tem outras alternativas, manter os óculos, reencaminhar o cirurgião, tratar a metropia do olho direito, levantar o flap, um trans-PRK, não tratar a metropia do olho direito, só fazer a limpeza do flap. Tem muita coisa para ser feita ou para não ser feita. O que você acha que deve fazer? Acho que quando eu manteria no óculos atualizado com a visão de 0,8. Porque eu não sei como que seria levantar esse flap aí com essa borda desse jeito. Se daria para reposicionar direito. Alguém quer fazer alguma outra sugestão para o Rafael? Olha, doutor, eu acho que se for bem conversado com a paciente aí, dá para tentar levantar esse flap, fazer a limpeza e O que eu penso é para reposicionar. reposicionar o flap por causa dessa borda irregular aí que ficou, mas não sei E se pode. trataria essa metropia? Levantaria o flap, limparia, faria tratamento, não trataria? O que você acha que deve fazer? Ó, então, igual eu falei na última, eu acho que a princípio não tratar a metropia, só tentar tirar esses depósitos aí e reavaliar e ver se fica esse grau mesmo. Se for levantar o flap, eu também pensaria em não tratar a metropia, porque pode estar Olha sendo o olho causado por esquerdo. gravidade, né? Entendi. Olha o olho esquerdo, que maravilha. Quando o paciente compara a visão desse olho com essa aqui, gente, ele não fica muito satisfeito, não. Vamos ver o que foi feito, então. Olha a borda aqui. Aqui foi onde ele rasgou. Estão vendo aqui a borda aqui do flap? Sim. Então vamos ver o que foi feito. Gente, vamos pegar, é o olho esquerdo. Vamos pegar aqui. Olha a topografia. Isso aqui é o olho direito, né? Olha a topografia do olho direito. Olha aqui como que está a refração. Então, é o seguinte, o paciente, quando procura outro médico, é porque ele não está satisfeito. Se ele estivesse satisfeito, ele não ia querer mexer. Nenhum paciente quer reoperar um olho se ele está satisfeito. 0,4 mal, gente. Esse paciente operou para não usar óculos. Então, quando você fala para ele o seguinte, que não tem alternativa, ele até aceita usar o óculos. Mas se você tem alguma alternativa, esse paciente quer continuar sem óculos e quer enxergar. Uma visão de 0,4, muitas vezes o problema não é o 0,4. O problema é que quando ele faz a fusão, esse olho direito atrapalha o olho esquerdo. Então, a visão binocular desse paciente frequentemente é pior do que a visão monocular. Guardem isso. Não é possível o cérebro fundir imagens diferentes. Geralmente o que tem é uma supressão. Então o paciente passa a ter uma visão monocular. Até ele ter a supressão, o olho lesado causa um grande desconforto visual. Então eu olhei o paciente muito insatisfeito. Eu coloquei para ele, ó, nós vamos tentar melhorar a transparência dessa córnea. Como ele tinha 1,75 a 165 e ele tinha um astigmatismo de 2,5 a 5, quer dizer, estava num eixo próximo, estava com a córnea muito comprometida, muito irregular e a visão muito ruim. Eu falei, vamos tentar levantar o flap, fazer uma limpeza e corrigir um pouquinho desse grau. E aí, essa correção ou não é questionável. Geralmente a gente faz, quando faz a correção, a gente procura hipocorrigir, porque a gente não quer himetropia, a gente quer reabilitar o paciente. Então, paciente muito insegura, eu falo assim, gente, eu já passei da fase de precisar de paciente. Eu acho que o paciente que tem que precisar de mim. O paciente está inseguro, não sei o quê, então procura outra opinião.
Esse paciente, especificamente, eu mandei procurar 2 médicos. Assim, não sei o que é. Acho que foi com o marido, não sei. Eu falei assim: ó, eu vou te indicar 2 médicos experientes para você trocar uma ideia. Eu mandei esse paciente para o Fred Picalho e para o Arnaldo Castro. Já são 2 médicos experientes, você conversa com eles lá e vê o que eles acham. Se eles acham que tiver uma solução melhor para você, então você segue a orientação deles. Bom, isso foi em julho de 2022. Não, pera lá. Não, Foi isso janeiro de foi dois mil e vinte e três. janeiro de 2023. Tá. Deixa o paciente procurar. O problema é dele, realmente. Você faz parte da solução. Você não pode nunca deixar o paciente ter percepção de que você precisa dele. Por isso ele não fica fissurado em indicar a cirurgia. Então o paciente fala assim: pô, esse médico quer demais me operar. Não, deixa eu operar se eu achar que eu posso te ajudar. Se você não quer operar, fica do jeito que está, não tem problema. Então, observe que isso foi em quanto? Janeiro de. Quando é que foi? 2023. 2023. Bom, bom. Em janeiro, Voltou em né? abril. Abril, ele voltou. Continua aí, rapaz. Em abril de 2023, o paciente com quadro inalterado voltou para realizar o tratamento. Aí, em maio, no mês seguinte, foi feita a limpeza da interface, tratamento da metropia e reposicionamento do flap do olho direito. 6 dias depois, um flap bem posicionado, sem corar com fluoresceína. Conduta: retirou a lente de contato e a acuidade visual de 0,5 sem correção. A conduta: voltar em 45 dias para topografia, lubrificante frequente e retirada da lente. Vocês observam que o problema era todo no flap. Observa que o leito estava muito regular. Tá certo? Okay? Aqui mostrando que eu estava usando mitomicina na interface. E aqui, olha o tratamento. Esse paciente tinha mais 1,5 com menos 2,5 a 5. Olha o que eu fiz. Mais 2 deixa 90. Por que eu fiz isso? Alguém pode me explicar? Não. Vai Mas ganhar um ponto na avaliação aí. Que até agora, deixa eu falar a propósito, a avaliação de vocês não está boa, não, viu? Eu esse sugiro mais vocês dois, dar um maior palpite aí para poder melhorar a avaliação. Quem acertar aí, eu vou dar um ponto, um bônus. Por que eu fiz isso aí, gente? O paciente tem mais 1,5 que menos 2,5, deixa 5. Olha o planejamento aqui, ó. Cadê? Mais 2,5, deixa 90. Tá aqui. Por quê? se eu corrigir um cilindro positivo para Para economizar tirar mais na tecido, ou periferia. então para pegar na área do que tinha o flap, não sei, que tinha essa opacidade. Olha aqui. Olha aqui a interface. Opa. Olha aqui a interface. Aqui, para mim, gente, é ruim, porque aparece um monte de coisa na frente da tela aqui, não sei porquê. Olha aqui onde que estava a lesão do flap. Cheio de crescimento epitelial. Olha aqui a topografia mostrando onde tinha crescimento epitelial. Esse paciente já estava com 35 anos. Certo? Mulher. O outro olho plano. Eu falei assim, quem sabe eu não faço uma báscula e faço a aplicação do laser onde ele tem o crescimento epitelial. Porque dessa forma, eu vou ajudar com o laser tirar esse crescimento do estroma, fazer esse paciente ficar um pouco míope, que eu vou melhorar a visão de perto. Esse foi o objetivo do tratamento. Então, vamos ver o que aconteceu. Olha aqui o pré-operatório, olha o pós-operatório. Quando eu levantei o flap, olha que encrenca. Olha o que aconteceu com a superfície da córnea. O flap estava muito irregular. Olha que trem danado. Olha aqui, logo após 7 dias, olha o flap aqui onde que está. Vocês vêem direitinho onde é que está o flap. Olha aqui, aquelas opacidades melhoraram um pouco.
Aqui é o... Deixa eu tirar esse trem da frente aqui, deixa eu ver aqui. Aqui observe que já está mais regular o flap. Olha aqui o pré, olha o pós. Olha aqui no pós-operatório imediato. Olha aqui à medida que foi cicatrizando. Olha a superfície ocular, como é que ficou. Aqui, olha a perda de substância aqui do flap. O flap rasgou. Olha aqui. Mas olha como é que ficou depois corando com fluoresceína. Vamos ver como é que ficou o resultado disso aqui. Não, o resultado foi esse aqui, ó. Mas espera lá, eu não tenho o resultado do... Ah, tá, tem o resultado sim. Então vamos lá. Fala para nós aí, Rafael, o que é que... Ó, o que aprendemos nesse caso? O flap não cola nunca. Poderá ser levantado para retratamento ou por traumas corneanos. Quanto mais cedo for o reposicionamento do flap, menores são as consequências. Estrias, crescimento epitelial, irregularidades corneanas gerando astigmatismos irregulares. Se for necessário o reposicionamento do flap com limpeza da interface, não trate uma metropia induzida pela irregularidade do flap. O resultado poderá ser imprevisível. Se tiver uma metropia significativa após o tratamento do flap, aguarde a estabilização da topografia e considere o trans-PRK. Evite um novo levantamento do flap. Como o novo crescimento epitelial pode ocorrer e não é raro após o levantamento do flap, considere tratar a complicação se os benefícios justificarem os riscos. Neste caso, a ametropia, compatível com a topografia, mais a estabilidade topográfica, um trauma antigo, junto com a piora da visão, paciente pré-presbita, mais um crescimento epitelial, indicou a necessidade de tratamento da ametropia. O tratamento do flap deve ser feito quando há uma baixa visual significativa, acuidade visual ou qualidade visual, o crescimento epitelial estiver aumentando em direção ao eixo visual, a irregularidade topográfica estiver em progressão e se a opacidade for notada pelo paciente e, é claro, por outras pessoas. Porque quando às vezes esses crescimentos epiteliais é muito exuberante, o paciente começa a observar aquele pontinho branco, todo mundo observa e começa a perguntar para ele se vira uma neura para o paciente. Então, evidentemente, um caso desse continua. Vamos lá, continua, Rafael. Espera aí, dia 3 de julho de 2023, 60 dias de pós-operatório. O paciente relata grande melhora da visão, principalmente para perto. A acuidade visual do olho direito, 0,7 sem correção, J1. Dinâmico, plano a menos 0,75 a 180 com acuidade de 1. Voltar em 3 meses para avaliar o crescimento epitelial. Olha aqui como é que estava a biomicroscopia aqui. Olha como é que estava, olha como é que está agora. Olha a topografia. 41, 43, 43, 46, ou seja, houve um encurvamento da córnea para corrigir aquela hipermetropia. Observe que a área de irregularidade topográfica diminuiu. Voltar com 3 meses. Observa como é que a visão melhorou. 0,7 sem correção era 0,4 mal. Agora está 0,7 sem correção e Ager 1. A refração, observe que praticamente o paciente ficou plano. Olha aí. Observe como é que foi no pré-operatório, pós-operatório imediato, 7 dias e 60 dias. Aqui eu fiz delimitei a pupila com 4 milímetros. Você observa que a pupila com 4 milímetros, aquela área de opacidade não chega no centro. Observa como é que melhorou a superfície da córnea. Olha que o flap estava todo rasgado. Olha como é que ficou bonita essa córnea agora. Olha aqui. 60 dias. Então, Número 8 aí, né? Lá 8 embaixo. aí. Isso. O crescimento epitelial se formou pouco tempo após o reposicionamento e limpeza da interface.
controle periódico vai determinar a necessidade de uma nova intervenção. Muito bem, gente. Mais um caso aí de problemas de interface. Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Eu Quero gostaria que sim, vocês Reinaldo. fizessem comentário. Vê se alguém quer comentar alguma coisa, Arnaldo. Pessoal, a hora é agora. Alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Ô, doutor, nesse caso aí, lá no intraoperatório, foi tranquilo? Você não pensou em amputar esse flap, não? Ele já estava quase na metade, cometendo o eixo. Ó, Não tem uma... amputação do flap não é um problema, vamos dizer, que a gente tenha que ter tanto receio, não. Se você tiver uma ceratite infecciosa, difícil de tratar, refratária ao tratamento, às vezes é preciso você amputar o flap e mandar o flap para o laboratório para fazer uma cultura com antibiograma. Agora, se você conseguir manter o flap, é lógico que você vai ter uma qualidade de visão melhor para o paciente. Ali não tinha infecção. Você tinha um flap todo irregular, cheio de opacidade. Qual que foi o objetivo de fazer a limpeza do flap? Não foi só para fazer a limpeza, foi para fazer a limpeza e tratar também aquela ametropia induzida, né? E que o paciente já estava com uma baixa de visão importante, e aquela ametropia era compatível com a topografia. A topografia estava estável, porque esse problema foi há muitos anos, o paciente operou há muitos anos, Hum, né? Então, a gente tem que avaliar todas essas variáveis para ver se vale a pena tratar ou não. O paciente desenvolve um astigmatismo após um crescimento epitelial. Coisa recente, você vai só fazer a limpeza, não vai fazer tratamento. A gente tem que tomar cuidado para não tratar o que é causado pelo depósito da interface. Porque senão você pode causar um problema adicional para o paciente. Faz a limpeza. Ficou um residual importante, você pode até pensar depois em fazer o tratamento da metropia. Mas quando você trata a opacidade, o crescimento na interface, procura primeiro resolver o problema que é o crescimento da interface. Depois você preocupa com a metropia. Agora, é um problema antigo, aquela córnea já está estável, você sabe que aquele problema já é, né, já está estabilizado lá, então você deve procurar tentar melhorar, a, reduzir essa ametropia. Tomar muito cuidado. Você teve dúvida se a ametropia é causada pela irregularidade do flap, pelo crescimento epitelial? Faz a limpeza, reposiciona o flap e aguarda. Se houve a ametropia, persistiu e tudo, levanta de novo, sabendo do risco de crescimento epitelial, e trata a ametropia. Esses casos complicados têm um lado bom. O paciente chega, depois de muito tempo, de muita cabeçada, ele já chega assim, meu caso não tem solução. Quando ele vê alguém que está disposto a tratar e a melhorar a visão, o paciente aceita, às vezes, você fazer o tratamento em duas etapas. Ok? entendi. Gente, alguma Perfeito. dúvida sobre esses Só para casos encerrar, aí? pessoal, Como é que é? eu já né, a minha experiência com relação à amputação de flap, ela é muito boa. Eu, antigamente, quando eu tinha algum paciente que me procurava com flap com trauma, flap rasgado, flap descentrado, flap com muita estria e que a gente não conseguia reposicionar e a qualidade de visão estava muito ruim, eu tinha muito medo de remover o flap. Mas eu já tive que amputar flaps em 3 ou 4 situações secundárias a trauma. E o resultado, a médio prazo, ele é bom. Aquele flap de má qualidade, que está rasgado, que dá uma qualidade de visão muito ruim para os nossos pacientes, a amputação do flap e a mitomicina C, muitas vezes você vai ter uma reptilização com uma semana, o paciente muitas vezes fica hipermétrope no pós-operatório inicial, mas muitas vezes com 6 meses, um ano, ele já volta para uma refração mais amigável. Então, hoje em dia, se eu precisar amputar um flap, eu amputo com muita tranquilidade, porque
realmente o resultado em termos refracionais, a médio prazo, ele é bastante satisfatório. Lembrar que no ocular laser nós temos uma ferramenta que é extremamente útil, que é o PRK transepitelial naqueles pacientes que eventualmente a gente precisa fazer uma nova aplicação de laser, seja por regressão, defeito cirúrgico. Então, hoje em dia, a minha tendência é cada vez menos levantar o flap e cada vez mais fazer um PRK transepitelial, porque é uma técnica menos traumática e com menos intercorrência. Então, pensar duas vezes, pessoal. Se você eventualmente precisar levantar um flap para aplicar laser, pensar se o PRK, o Streamlight, não é uma conduta mais amigável e com menos intercorrências. Lembrando também que toda vez que a gente levanta um flap, a gente paga um preço. E na maioria das vezes é a presença de epitélio na interface que vai muitas vezes comprometer a qualidade visual dos nossos pacientes. Então é isso. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Alguma pergunta? Podemos encerrar? Semana que vem é terça? Terça e quinta? Semana que Como é que é? vem, como é que é a semana que vem, Renato? Terça e quinta? Como Semana é que que está a sua vem agenda? é terça e quinta. Terça e quinta. Beleza. Então, fechado. Combinar, gente, ó. Então falou, Obrigado, gente. São esses Reinaldo. casos aí. Um abraço para vocês aí, então. Uma boa final de semana para vocês, hein? Um bom feriado. Obrigado, Bom doutor. Boa feriado. noite. Obrigado, Tchau, gente. Reinaldo. Boa Falou, noite, gente. Um pessoal. abraço. Boa noite.